Estamos de volta e agora vamos falar sobre esportes, começando pelos Jogos Olímpicos com Gil Arruda. Muito bem, amigos, estamos juntos para falar de esportes nessa terça-feira e começamos falando dos Jogos Olímpicos de Londres que estão rolando já desde o último final de semana, com destaque para o Brasil, que não teve um bom dia nessa segunda-feira com os resultados que tivemos. Nós tivemos derrota no basquete para a Rússia por 10 pontos de diferença, nós tivemos derrota no voleibol também para os Estados Unidos e apenas uma vitória nos esportes coletivos, a vitória do handebol brasileiro em cima de Montenegro, com 2 gols de diferença, e o Brasil continua aí disputando muitas medalhas, embora não esteja numa boa posição no ranking. Lembrando que no final de semana a equipe brasileira chegou a liderar o ranking de medalhas, mas a melhor posição que conseguiu foi estar em 4º lugar e hoje ocupa a 12ª colocação. O quadro de medalhas é liderado pela China, seguido dos Estados Unidos e também com a França como destaque. A França que está em 3º lugar, lembrando que nas últimas Olimpíadas a França acabou não fazendo um bom trabalho. Falamos agora do futebol brasileiro, até porque os destaques do Campeonato Brasileiro do final de semana estão de volta. Por exemplo, o Corinthians conseguiu aí reforços para o jogo contra o Vasco no próximo final de semana. Terá a volta de Chicão e também de Emerson Sheik. Lembrando que o Corinthians teve aí o Paulinho convocado para a seleção brasileira no próximo amistoso, que acontece em 2 meses contra a seleção da Suécia. Falamos do São Paulo agora, o São Paulo que está com o Rogério Ceni aí já se recuperando, ele que voltou aí a jogar pelo São Paulo contra o Flamengo no final de semana, mas ele já está com cautela para não forçar muito, até porque acabou de voltar de uma contusão, ficou muitos meses fora do jogo do São Paulo. E ele está já se preparando para se enfrentar no final de semana o próximo adversário do São Paulo. Lembrando que o São Paulo tem jogo nesta quarta-feira contra o Bahia pela Copa Sul-Americana, mas o Rogério Ceni pode não jogar, pode se poupar para voltar no próximo final de semana no jogo que acontece no Morumbi contra o Sport Recife. Falamos do Palmeiras agora, o Palmeiras que tem força máxima contra o Botafogo na quarta-feira pela Copa Sul-Americana. O Palmeiras que também estreia na competição e joga em Barueri contra o Botafogo, que deve jogar com um time mesclado. E agora vamos falar do Santos. O Santos que tem aí contrato renovado com o Muricy Ramalho. Muricy que fez duras críticas à diretoria do Santos no final de semana, pedindo reforço e tudo mais, mas o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos, fechou o contrato aí com o Muricy até o dia 31 de dezembro de 2013 e o Muricy continua comandando o Santos Futebol Clube. Daqui a pouco eu volto com mais esportes para você ligado aqui em nossa programação. Obrigado, Gil. E o Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, em parceria com o Senac, irá realizar no dia 2 de agosto a palestra Marketing Pessoal para Vendedores na cidade de Taubaté. O treinamento é gratuito e acontece das 9h30 às 11 horas da manhã. Durante a capacitação, os participantes irão adquirir conhecimentos sobre marketing pessoal aplicados à compra de produtos ou serviços da empresa, aprendendo a criar valor à sua marca pessoal em um mercado tão competitivo. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas antecipadamente pelo telefone 12 3632 6570. A palestra acontece na sede do Sincovat, na Rua Visconde do Rio Branco 51, no edifício Liberal Center, no 6º andar, no centro de Taubaté. E agora voltamos com o esporte regional, novamente com o Gil Arruda. Voltamos a falar de esportes, destacando o esporte regional. E no handebol, a equipe de Taubaté, que acabou de ser campeã dos Jogos Regionais, voltou a disputar o Campeonato Paulista. E no último final de semana acabou perdendo para o Pinheiros por 26-20, jogando fora de casa. A equipe do técnico Marcos Tata continua na 3ª colocação da segunda fase do Super Paulistão com 9 pontos, 6 à frente do Hebraica, que é o 4º colocado. No próximo dia 8 de agosto, às 8h30 da noite, a equipe joga fora de casa contra o Ribeirão Preto pela próxima rodada do Super Paulistão. Lembrando que no primeiro turno, a equipe venceu essa mesma equipe de Ribeirão Preto por 30-23. Falamos agora de futebol, até porque o São José conseguiu vencer o Grêmio Osasco no final de semana por 2-1 e está de volta ao rumo das vitórias. Na próxima semana, enfrenta o São Bento na cidade de Sorocaba, depois de vencer o Grêmio Osasco jogando em casa. Ainda falando de São José dos Campos, uma escola de futebol muito conhecida, que é o Moreira Esporte, teve 8 jogadores escolhidos para treinar no São Paulo Futebol Clube.
São Paulo que inclusive já pegou alguns jogadores dessa escola para jogar aí com a camisa do tricolor. Destaque para o Casimiro, que atualmente está no elenco tricolor, e outros jogadores como Sérgio Mota e também Victor Gomes. A escola de futebol Esporte também revelou outros jogadores para o futebol, como Everton Santos, que jogou inclusive na equipe do Corinthians. Amanhã tem mais esportes para você ligado em nossa programação. Um grande abraço e até lá! Obrigado, Gil. E a Prefeitura de Taubaté irá realizar no próximo domingo, dia 5/8, um novo concurso público para o preenchimento de 124 vagas de professores da Secretaria de Educação. O concurso será para professor de Educação Infantil substituto, sendo 22 vagas, professor 1, 90 vagas e professor 3, Matemática substituto, 12 vagas. Em maio deste ano, aconteceram as provas para o preenchimento dessas vagas, mas foram constatados erros em diversas questões, o que acabou anulando as provas e obrigando a Prefeitura a realizar o novo concurso. Agora as provas serão aplicadas nos períodos da manhã e da tarde em 3 locais. Na Escola Municipal Professor José Ezequiel de Souza, na Rua Dr. Rubens Câmara Leal, no Jardim Humaitá. Escola Municipal Professor Emílio Simonetti, na Avenida Dom Pedro, 1505, no Bosque da Saúde. E Escola Municipal Professora Marisa Lapido Barbosa, na Rua Expedicionário Benedito de Moura, 450, Chácara Reunidas Brasil. Pela manhã, o concurso terá início às 8h30 e à tarde às 13h30. Os candidatos devem comparecer aos locais de provas com meia hora de antecedência. A divulgação do gabarito oficial está prevista para o dia 7 de agosto. O período para recursos será nos dias 8 e 9 de agosto. O resultado oficial está programado para o dia 11 de setembro. E para conhecer o local e o horário em que vai fazer a prova, o candidato deve acessar o site www.institutoqualicom.org.br. A MP Plastiques, empresa de autopeças de Taubaté, irá adotar a medida conhecida como layoff, onde os contratados de trabalho são suspendidos temporariamente e os funcionários recebem parte do salário. Durante um período que vai de 2 a 5 meses, eles também irão participar de cursos de capacitação. Segundo a empresa, a medida vai afetar 98 empregados que aderiram voluntariamente ao programa. Vamos para mais um intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Na madrugada da Princesa FM, você confere a programação da RVC Internacional. Acompanhe também pela internet no www.redervc.com.br. O jornalismo da RVC Internacional é feito por profissionais que procuram informar notícias da região, do Brasil e do mundo, mostrando de forma clara e verdadeira os principais fatos do dia a dia. RVC Notícias, um telejornal de 30 minutos que traz de segunda a sexta-feira notícias regionais, vagas de emprego, além de informações de política, economia, geral e internacionais. No decorrer da programação diária, também são veiculados giros de notícias, onde apresentamos um resumo dos principais acontecimentos. Fique ligado na sua RVC Internacional. A discussão sobre os principais assuntos ligados ao relacionamento familiar. Programa A Família no Divã de Deus. Só aqui, na RVC Internacional.